gente! E aí, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carlos Abbe, sou zootecnista da Ecofazenda Abbe, a Fazenda dos Cogumelos. E olha, a minha missão é ajudar você a faturar alto na sua propriedade rural, com segurança e mesmo começando do zero. Olha, eu já tenho aí mais de 30 anos na produção comercial aí de várias espécies, ou de todas as espécies de cogumelos. E hoje eu venho falar aqui sobre um assunto que é muito solicitado, meus alunos estão pedindo muito, que é o tema sobre a compostagem para cogumelos. E nesse sentido, eu tenho uma metodologia que eu chamo de Sistema Único de Compostagem. Por que único? Porque é a unidade intensiva de compostagem para cogumelos. E olha só, o que está acontecendo agora no mercado? O mercado de cogumelos ele está crescendo. O consumo de cogumelo aumentando no Brasil, em todas as regiões do Brasil. E isso faz o quê? Com que muitos produtores rurais fiquem interessados na produção do cogumelo. E aí, o que acontece por outro lado? Para se produzir o cogumelo, nós precisamos da compostagem. E a compostagem ela é o quê? Como se fosse uma ração do cogumelo, ou seja, você precisa ter o composto para produzir o cogumelo. Então, você tem aqui desse lado muitos produtores interessados em produzir cogumelos. Por outro lado, você tem poucos produtores ou pouca produção de composto. E quando acontece isso, o mercado ele se desequilibra. E aí, nesse sentido, o que está acontecendo aqui com a compostagem? A compostagem começa a subir de preço, tem uma alta demanda e acaba criando, então, uma oportunidade de negócio. Então, olha só para vocês terem uma ideia, a cada 60 centavos, 60 ou 70 centavos, que você investe na compostagem, você tem R$1 de lucro por quilo do composto. Mas olha só, o que acontece aqui, olha. Um lote de composto que sai aqui do nosso pasteurizador da unidade de compostagem, um lote de composto são 9 toneladas de composto, 9.000 quilos de composto. Ou seja, se você tem R$1 de lucro por quilo, você tem R$9.000 de lucro por lote de composto. Só que nessa unidade de compostagem aqui, ó, nós conseguimos fazer 4 a 5 lotes por mês de 9.000 quilos, ou seja, você consegue fazer 36 a 46 mil quilos de composto por mês. Ou seja, você teria aqui um lucro líquido mensal entre 36 a 45 mil reais de lucro líquido nessa estrutura aqui. E quais as vantagens, né, da produção de composto para os pequenos produtores, né, para a pequena propriedade rural? Lembra que eu falei para vocês que o tripé do sucesso de uma pequena propriedade rural é você produzir algo em pequena área, exigir pouca área. 2, você precisa ter uma atividade que tenha um ciclo curto. E terceiro, você precisa produzir em grande quantidade em pequena área, ok? Então o que acontece aqui? Ó? Uma unidade de compostagem, ela ocupa uma área efetiva de 280 metros quadrados, que é essa área aqui, ó, esse espaço. O ciclo da compostagem aqui, ó, a cada 5 a 7 dias você tira um lote de composto. Composto a 5 a 7 dias. E a escala? Você consegue fazer 36 a 45 toneladas de composto nesses 280 metros quadrados por mês. Então, portanto, é aquilo que eu falei, né? Você tem aqui, então, uma receita de 36 mil a 45 mil reais de lucro. Então, aí vocês estão me perguntando, mas Carlos, o que é esse composto, né? Pois é, olha só, o composto, eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem. Para produzir o frango,
você precisa ter a ração. Da mesma forma, essa é a relação do composto com o cogumelo. Para você produzir o cogumelo, você precisa ter o composto. Então, vamos falar assim, ó. O que é o composto? É a ração do fungo. E quais as matérias-primas que a gente utiliza para fazer essa ração do fungo? E aí que você vai ver as grandes vantagens desse negócio aqui, ó. Olha só. Porque a gente usa aqui, ó, basicamente palhas. Que tipo de palhas? As palhas de gramíneas. Pessoal, mas vocês vão me perguntar, mas Carlos, o que é gramínea? Gramínea são as famílias de vegetais. Vou dar exemplo, por exemplo, como o capim-elefante, a cana, esses capins todos de pastagem, como a braquiária, capim-jaraguá, capim-colonião, andropógon, costicross, todos esses que são as gramíneas forrageiras, ou seja, que servem para alimentação animal, tudo isso aí é gramínea. Para vocês terem uma ideia, até bambu é gramínea, só que não dá para fazer compostagem com bambu, tá? Porque ele é muito duro. Então tem que ser tipo assim, gramíneas forrageiras e inclusive o bagaço de cana, ok? Então olha só, se você tem na sua região, ó, bagaço de cana, de alambique, pode ser usado. O bagaço de cana de álcool e açúcar também pode ser usado. Se você tiver palha de arroz, palha de trigo, braquiárias, capim-elefante, olha só, e etc. Vários outros tipos de palhas você pode usar, tá? Mas pessoal, onde é que a gente tem braquiária no Brasil? Onde é que tem capim-elefante no Brasil? Em quase todo o território nacional. Bagaço de cana, aqui no estado de São Paulo, no Mato Grosso, alambiques, onde tem muitos, lá em estados de Minas. Então, olha só, a gente tem essas palhas gramíneas em várias regiões, né? E em várias épocas do ano. Então, olha só, a gente tem tudo aqui no Brasil para produzir composto no território brasileiro inteiro. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que é que a gente produz daquela unidade de compostagem, que são os compostos. Então, olha só, esse é o composto do fungo, do cogumelo Agaricus blazei. Olha só, tá? Toda essa massa branca, isso aqui é o fungo Agaricus blazei. Então é isso que a gente produz, né? O composto serve de um alimento para esse fungo. E a partir daqui é que a gente vai ter, então, as frutificações do cogumelo. Depois do composto colonizado, então, né, nós colocamos, por exemplo, aqui nesse caso, o cogumelo medicinal, colocamos a terra de cobertura, e aí você começa a ter, então, as frutificações. Portanto, essa estrutura aqui, ó, esse cogumelo, ele está se alimentando lá dos nutrientes do composto que nós fizemos. Então, olha só, gente, para vocês entenderem o que é que a gente precisa de estrutura. Olha, tem muitas propriedades que já tem, muitas vezes, uma estrutura ociosa na propriedade, como por exemplo um barracão de compostagem. Barracão de compostagem. Que é uma área aqui, ó, de 7 metros por 25. Então, tem propriedades que, por exemplo, tem barracão, estábulo de ordenha parado, às vezes está com barracão de frango parado, então tudo isso pode ser aproveitado. Nós precisamos aqui também de uma área de pré-fermentação, um pátio. Um pátio de pré-fermentação. O que é essa área aqui? É uma área de 10 metros por 10 metros ao ar livre. Totalmente ao ar livre. Simplesmente um pátio. Nós precisamos aqui de um pasteurizador. Que é uma sala de 5 metros por 2,5 de largura. É um pequeno quartinho.
que a gente vai fazer de alvenaria, nós precisamos disso aqui, ó. Esses 3 itens são os 3 itens básicos da estrutura de compostagem. Naturalmente nós precisamos aqui da caldeira, nós precisamos aqui da ensiladeira, de alguns equipamentos para poder fazer isso aqui operar. Mas olha só, muitas propriedades já têm isso aqui, ó. Basicamente, às vezes a pessoa tem essa estrutura, está lá ociosa, ela não sabe o que fazer, né? Então é uma coisa que você pode aproveitar, diminuindo o quê? O investimento na estrutura. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da estrutura da compostagem, o que compõe a estrutura da compostagem. Então, o processo começa aqui, ó. Isso aqui é um pátio de pré-fermentação. Ele tem a dimensão de 10 por 10. Dá para ver aqui no piso que ele é todo pavimentado, um concreto grosso. Aqui nós temos a caixa de coleta de chorume, o sistema de abastecimento de água para a gente fazer o que aqui? O que acontece aqui? O bagaço de cana vem, a palha seca vem e aqui nós fazemos o processo de hidratação das fibras. Ou seja, a gente vai molhar a palha, vai molhar o bagaço de cana para a gente fazer um processo que a gente chama então de pré-fermentação, que é o processo de hidratação da fibra para preparar esse material para fazer efetivamente a compostagem. E aí, depois de feita essa fase da pré-fermentação, todo esse material ele vem aqui para o barracão de compostagem. E como é que é transportado esse composto de lá para cá? Tudo com carrinho de mão, tá? Essas carriolas a gente usa 3, 4 carrinhos de mão, tá? Então não precisa de equipamento caro, nada disso. Equipamento muito simples, né? E olha só, essa é a parte do barracão de compostagem. Olha, a cobertura é muito simples. Uma cobertura muito simples, qualquer tipo de cobertura. Aqui, essa cobertura serve apenas para proteger o composto da chuva. Olha, veja bem, lá no pátio de pré-fermentação é tudo feito a céu aberto, porque pode chover em cima da estrutura, não tem problema nenhum. Agora aqui já não pode molhar o composto. Então aqui nós montamos as pilhas, os cordões ou as pilhas de composto. E um detalhe que chama a atenção aqui, ó, pessoal, olha só, olha esse piso aqui, ó. Tá? O que acontece aqui? Esse piso não está pavimentado. A gente faz isso aqui no chão, no solo direto. Tá? Então aqui é apenas um solo compactado. Ok? Bem, nós temos um equipamento para ajudar a picar o material, né? No caso das palhas, o capim-elefante ou a braquiária, que vem muito grosseiro, a gente passa por esse material, por esse equipamento aqui que se chama ensiladeira. Depois de feito todo o processo da compostagem, aqui ocorrem as viradas do composto, a adubação. Esse material é transportado pelos carrinhos, através da utilização dos carrinhos de mão, e a gente traz aqui para dentro dessa estrutura que é o pasteurizador. Olha só, o que compõe esse pasteurizador? Ele é apenas uma sala feita em alvenaria, onde nós temos aqui, ó, 5 metros de comprimento, por 2,5 de largura, por 2,5 de altura. E aqui nós colocamos caibros, colocamos esses caibros aqui, onde o composto vai ser colocado em cima dessa base aqui. Então dá para ver que aqui embaixo, né, olha só, aqui embaixo é vazio. Ok? Então, essa é a parte interna do pasteurizador. Aqui vai a porta do pasteurizador. E olha só aqui atrás. E aqui nós temos a caldeira, né, uma caldeira de 70 kg vapor hora, que vai abastecer de vapor lá dentro do pasteurizador. A gente vai fazer o tratamento térmico através de vapor do composto. Vamos olhar aqui, ó. Essa caldeira ela é abastecida por essa central de gás, onde a gente tem esses cilindros. E essa estrutura, esses cilindros, por exemplo, você não precisa comprar isso aqui. A companhia de gás ela deixa isso aqui como um comodato com você. Tá? Então você não precisa investir em basicamente nada aqui, a não ser essa estrutura que a gente tem que fazer. Mas é uma estrutura muito simples, barata, né? Que segue umas normas de segurança. E aqui atrás, olha, nós temos a parte de trás do pasteurizador,
onde nós temos esse ventilador centrífugo com motor de 2 cavalos e onde nós fazemos então o ventilador, ele gira, então ele pega o ar externo, o ar externo entra e puxa o ar de cima e joga lá para dentro do pasteurizador. Ele fica fazendo esse ciclo, né, durante o processo da pasteurização. Aqui a gente tem um inversor de frequência, onde a gente consegue ajustar a rotação do motor, acelerar o motor ou diminuir a rotação conforme a quantidade de composto que nós estamos fabricando. Então, pessoal, basicamente é isso a unidade de compostagem, né? Vocês viram, né? Uma estrutura muito simples, qualquer um pode fazer isso aqui, tá? E nós temos então, toda a orientação para vocês montarem a estrutura, fazerem o composto, e a gente dá todo o acompanhamento que vocês precisam. Tá bom? Ok, então vamos lá. A mão de obra, o que nós precisamos? Nós precisamos de 2 pessoas, né? Vamos falar assim, 2 rapazes aqui, mão de obra masculina, para o dia a dia da compostagem. E nós vamos precisar de diaristas, 6 a 7 pessoas, tá? Pode ser uma parte moças, outra parte rapaz, né? Só que isso aqui a gente vai usar apenas durante 2 dias, na carga e na descarga do pasteurizador. O restante a gente usa muito pouca mão de obra. E olha só, esse projeto aqui, do Sistema Único de Compostagem, o que acontece aqui? Que tipo de composto que nós podemos produzir aqui? Para que tipo ou para quais espécies ou variedades de cogumelo? Nós podemos produzir o composto para gêneros agáricos. O que é gêneros agáricos? São os cogumelos champignon de Paris, o cogumelo portobello e, finalmente, o cogumelo agáricos blasei, que é o famoso cogumelo medicinal. E nós conseguimos também fazer todos os compostos para os cogumelos dos gêneros Pleurotus. Que são esses cogumelos dos gêneros Pleurotus? É o cogumelo shimeji, as variedades branco, a variedade cinza, o hirataki, salmão e o hirataki cinza. Portanto, olha só, essa fábrica de ração ou essa fábrica de composto, ela é capaz, com a mesma estrutura, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de cogumelos. Ainda assim, essa unidade de compostagem, como você tem esse barracão aqui de compostagem, o que você pode fazer aqui? Você pode fazer o aproveitamento de resíduos. Então, por exemplo, aqui você pode processar o CBS, né, que é o condicionador biológico de solo, que é o resíduo pós-cultivo da produção de cogumelo. Além do que, se você, por exemplo, vamos supor que você tem uma horta orgânica, ou você queira entrar nesse mercado de compostagem para a produção de compostos para fins vegetais, aqui você pode fazer a compostagem. Pegar os resíduos de poda, de capina, desses materiais todos, estercos, e poder fazer compostagem para vender também no mercado para essa finalidade, né? Para atender os outros produtores rurais, mesmo atendendo também a sua produção, né? De hortaliça orgânica, esse tipo de coisa, tá? Então eu sempre digo assim, né? Que eu falo sempre isso, sabe? Que toda propriedade rural deveria ter uma unidade de compostagem, tá? Então é isso, pessoal, olha só. Está aqui apresentado o nosso
Sistema único de compostagem para cogumelos. Um negócio super rentável, espaço pequeno e que está com o mercado super aquecido. Olha aí, pessoal, nós estamos aqui na área onde a gente tem as palhas, as fontes de palha, né? Então, olha só, esse aqui é um capim-elefante. O pessoal conhece isso aqui como napier, camerum, tá? Tem aquele capim-elefante roxo também. Tá? Então, ó, todas essas variedades de capim-elefante servem para compostagem. E ao mesmo tempo nós temos aqui, ó, isso aqui é braquiária, né? Olha só, a braquiária, tá? Que dá então essa palha aqui, ó, a palha de braquiária. Então todo esse material a gente recolhe, corta, seca e nós levamos então para fazer a compostagem, né? Então muitas propriedades têm isso aqui, assim, uma quantidade muito grande desse material, tá? Então é isso, pessoal, viram só como é simples? Então, olha, se vocês gostaram desse vídeo, dessas informações, tá aqui, curte o meu canal, compartilha esse vídeo com mais outras pessoas, outros produtores, tá? Dá o seu joinha lá no vídeo, tá bom? E fica aqui um abraço. Muito obrigado aí para vocês.